E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre como estruturar processos, como utilizá-los nas empresas e também qual o impacto deles nos resultados das empresas. E eu estou aqui com dois super convidados na minha frente, já estão aqui na minha frente. Sejam muito bem-vindos, Andréa Pessoa e Cláudio Ivan Souza. Muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Muito feliz de estar aqui também. Muito honrado. Muito obrigado pelo convite. Antes de tudo, eu quero agradecer a OMI, a qual eu sou embaixador oficial e que oferece ao mercado, né, um ERP de gestão financeira incrível, que é completo e muito intuitivo. A Claus Tecnologia, que apoia o mercado contábil com soluções fiscais excelentes e muito eficientes. A Fortes Tecnologia, que oferece um sistema de contabilidade super diferenciado e também muito intuitivo. A Contabilidade do Futuro, que é a maior incubadora contábil do país, que oferece mentorias e imersões focadas em vendas, marketing, processos, que é o que a gente vai conversar hoje aqui, lideranças, tecnologia, cultura organizacional e muitas outras estratégias para o crescimento das empresas contábeis, para que empresários consigam alavancar os seus negócios contábeis. E a Forci, que é o primeiro software brasileiro focado em precificar e aumentar as vendas contábeis. Eu quero agradecer também as marcas que nos apoiam aqui, a FAZ, Educação e Gestão de Negócios, que é a empresa que gerencia a minha carreira como palestrante, como mentor, como conselheiro de negócios, e a Tática Gestão Contábil, que é a minha empresa de gestão e contabilidade há 15 anos, né? Recado dado, recados dados, eu quero agora conversar com essas duas autoridades aqui em processos, para a gente levar muito conteúdo para as pessoas, para a gente fazer com que as pessoas consigam enxergar a importância de ter processos nas empresas, né? A Andréa é empresária, gente. Ela é consultora de negócios e também especialista em processos operacionais, tá? Uma super especialista, aprendo demais com ela. E o Cláudio Ivan Souza, que eu conheci recentemente e já está aqui então, porque é muito bom, né? É muito competente. Ele é administrador, consultor de gestão de negócios e também especialista aí em processos. E a gente vai falar muito sobre isso hoje, né, pessoal? Com certeza. Fiquem muito à vontade, sejam muito bem-vindos, tá? Espero que a gente possa ajudar, né? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Gente, vamos iniciar explicando para as pessoas o que são os processos operacionais, né? De fato, o que são? Porque como você estava até falando, Dé, no início, né? Tá, tudo bem, a gente fala sobre processos, mas as pessoas podem pensar que é processo judicial, Verdade, não é processo de abertura de empresa, de alteração. Que processo é esse que a gente está falando aqui? Na verdade, assim, eu gosto muito de falar que os processos por si, eles já nascem. Independente de ter um estudo para ser desenvolvido ou para ser controlado ou não. Sim. E esses processos, eles funcionam não só nas empresas, mas inclusive na nossa vida pessoal. Então, assim, quando a gente abre, partindo para a empresa, quando a gente abre a empresa, ela tem que operar, ela tem que funcionar. Então, assim, normalmente as coisas vão surgindo, se não houver essa base realmente estruturada, elas vão surgindo, desde uma abertura de empresa, fechamento, uma operação de caixa ou qualquer outra coisa que seja ligada a qualquer ramo de empresa, os processos vão surgindo. Verdade. Agora, existe a possibilidade de você ter isso tudo estruturado, desenhado, analisado, modelado, entendeu? Para facilitar o dia a dia da operação e padronizar. Então, assim, basicamente, um resumão seria isso. Fez um super resumo, muito inteligente. Fiquei até sem ter como completar, mas o Claudinho vai conseguir. Eu completaria dizendo que o processo, em tudo de fato que fazemos, há um processo, até no processo simples de fazer um bolo em casa, você precisa de um processo para que a gente consiga garantir que cada fase daquela atividade, daquela tarefa está sendo conectada ao processo. Então, o processo ele vai acontecer em tudo, de fato, mas existe também uma conexão importante do processo, que é a gestão dele. Então, ter processo, às vezes as pessoas nem sabem que fazem parte do processo, mas ter gestão desse processo é muito mais importante
pensar nessa conexão, porque aí, quando a gente traz para dentro dos negócios, a gente precisa entender se esse processo, desde o momento que eu penso, né, em abrir uma empresa, qual é o processo que eu preciso passar. Isso, desde então, o início ali. Eu preciso primeiro pensar onde eu vou instalar minha empresa, então eu tenho um processo para isso, como é que eu vou pensar em escolher esse ponto, qual vai ser o fluxo que aquele público vai passar, o que ele vai ver no meu negócio. São então, todas as etapas. Todas as etapas dele. E aí ela vai evoluindo e aí a gente consegue ampliar isso, trazendo para as conexões dessas atividades. Então, conseguir escolher o ponto, agora eu vou fazer o quê? Vou montar minha estrutura, vou precisar escolher desde a montagem da Que bacana. equipe, né, a necessidade, o estudo de quantas pessoas você vai precisar, Totalmente. de como você vai captar para sua empresa, de o que é que elas vão operar, o que é que será necessário. Então, assim, o ideal é que a empresa já nasça com essa consciência, Verdade. né? Com essa Você falou uma palavra aí que eu achei muito bacana, e talvez era essa palavra que eu tentava encontrar e não conseguia, que fala sobre conexão de etapas, né? De atividades. A gente precisa ter conexão entre as etapas do processo. Uma outra coisa que também vocês falaram foi em relação a... Imagina você fazer um bolo, né? É exatamente isso. Eu falo até nas minhas palestras. Eu digo, gente, simplificando o que é um processo operacional, o que é que a gente precisa, por que a gente precisa e o que é de fato, é só a gente pensar que é a gente dizer como fazer aquilo que tem que ser feito. É uma receita. É uma receita de bolo. Então você vai fazer uma receita, por exemplo, eu sou a pessoa que se você me mandar fazer um bolo hoje, vai sair qualquer coisa menos um bolo. Mas se você me der uma receita, já facilita né? Bastante. Sim. E se essa receita ela estiver clara, provavelmente vai ficar comestível. Porque eu vou conseguir fazer algo que as pessoas vão conseguir comer, porque de fato está muito bem explicado ali, né? Isso é um processo. Sim, e a importância de entender a necessidade de seguir cada passo do processo, já que ele é uma tarefa. Imagina fazer um bolo e esquecer do fermento. Uhum. Quem vai nunca? fazer toda a diferença. Então, trazendo para um contexto, né, básico do dia a dia, para que possamos entender o que é processo, não esquecer que essa conexão, desde o momento que eu pego o ovo, a farinha e que fase eu vou acrescentando tudo isso para que eu consiga ter o bolo servido à mesa. Cada passo tem, né, a sua importância e nenhum pode ser pulado, nem pode ser menosprezado. Boa, muito boa. Deixa eu falar, era um assunto até que era um pouco mais para frente, mas como vocês já trouxeram esse nível de maturidade aqui nisso, eu vou trazer, porque é algo que de repente as pessoas que estão assistindo a gente vão se identificar e vocês podem até me ajudar a explicar, né? O que acontece? Sobre a importância que vocês falaram em relação a essa conexão entre as etapas de um processo, entre essas tarefas, eu tinha essa dificuldade em um processo que eu tinha na minha empresa. Por quê? Porque pelo próprio gerenciador, eu tinha construído um processo onde, a partir do processo principal, porque tinham vários setores envolvidos para que a gente conseguisse fechar ali aquele produto, aquele serviço. Então ele começava ali pelo atendimento principal, que era a operação principal para aquele processo, que tinha várias tarefas ali dentro, e logo depois da finalização disso, caía para os subatendimentos, os subsetores que completavam, envelopavam, davam continuidade ao que já estava pronto, tá? O que acontece? O processo que eu tinha construído fazia com que, inclusive no sistema, o sistema já liberasse para todo mundo, tanto para o atendimento principal, para a atividade principal, como também para as atividades secundárias. Ou seja, vamos pensar num bolo. O processo principal era o quê? Fazer o bolo. Quais eram as atividades secundárias? Era envelopar o bolo, colocar numa caixa, outra era levar lá para a frente da loja, o outro era fazer a venda. Desde a compra também, desde a compra lá dos insumos. Ingrediente. Exatamente. Mas aí o que acontece? Quando ela finalizava, quando eu colocava ali a demanda de fazer um bolo, estou dando um exemplo aqui para ficar mais claro, quando eu enviava essa demanda, ele já aparecia para todos os outros, para encaixotar o bolo, para levar para frente de loja, mas não tinha como eles fazerem isso porque o bolo não estava pronto. Então, o que acontece? A gente precisava esperar que o bolo ficasse pronto para que esses outros setores começassem a trabalhar cada um na sua demanda. E aí eu mudei o processo. O que foi que eu fiz dentro do sistema? Eu coloquei em modelo de workflow, em modelo de cascata. Então, se eu fiz uma solicitação de bolo,
de um bolo, primeiro vai cair para quem faz o bolo, o processo. E aí tem lá cada tarefinha daquela, que é colocar o fermento, colocar a farinha de trigo, né? Acho que eu tô certo, tá? Colocar o chocolate e vai lá. Quando finaliza o bolo, é que as outras áreas vão tomar conhecimento de que tem uma demanda para elas. Porque muitas vezes você confunde a cabeça dos colaboradores, do time, dos setores, porque você está envolvendo todo mundo no momento em que não existe nada pronto para que eles façam, né, executem aquela demanda deles. Tem sentido para vocês isso? Tem. Assim, uma coisa muito importante, que inclusive essa semana eu estava conversando com uma pessoa que me fez uma pergunta, tipo, quando você desenha processo, você vai para os setores, como é que você desenvolve o processo de cada setor? Eu digo, a gente não pode desenvolver pensando por esse ângulo, porque não existe um processo, é muito difícil você ter um processo que inicie e finalize no mesmo setor. Exato. Então, a gente tem que fazer os desenhos por procedimentos, pelo processo em si, entendeu? Então, voltando para o seu bolo, em quantos setores existem para aquele bolo sair? Então, vem desde a cotação de preço até o sistema informal, o que é que a gente vai precisar de ingrediente, de quantitativo, para ir para a cotação, para vir a compra, para dar entrada na nota fiscal, para ir para o estoque, para ir para a produção, para ir para a embalagem, para chegar no cliente. Então, assim, olhe quantas pessoas são envolvidas em um simples processo, que para a gente é a coisa mais... Né, mais simples porque a gente construiu, mas assim, veja. Aí qual é a grande sacada disso, de quando você entra numa empresa para você fazer esse mapeamento e fazer esse levantamento desse procedimento? É você entender esses elos de ligação que passam por várias pessoas de setores diferentes e você conseguir enxergar onde é que estão esses gargalos. Porque o grande problema é quando você passa de uma pessoa para o outro. É lógico que tem aquele funcionário naquele momento que está com alguma dificuldade. Mas sabe que isso você resolve muito quando você mapeia em sistemas, né? Porque isso acontecendo na minha empresa, eu mapeei em sistema. Sendo até mais claro, porque eu dei o exemplo do bolo, na verdade esse processo era um processo de abertura de empresa. Chegava o Claudivan ou a Andréa lá para abrir uma empresa... Né? E aí o que acontecia? Eu colocava uma demanda no sistema e o sistema abria para o meu setor de legalização, para o meu departamento de legalização fazer a abertura da empresa e também já abria para os outros setores, que é aquele que vai fazer a opção do Simples Nacional, o outro que vai saber se vocês têm folha de pagamento, o outro que vai providenciar os alvarás. Mas veja, para que eles receberem essa informação agora, cada um vai ter seu momento. Porque então, senão atrapalha. Exatamente. Então, se você faz por workflow, cada um vai receber a notícia de acordo com a necessidade do processo. Para que uma pessoa saber que tem que embrulhar um bolo, por exemplo, né, colocar um bolo numa caixa, se ainda está no processo de compra de insumos para fazer o bolo. Não tem sentido. Sim, e é importante também com isso que a gente consiga entender o quão importante é essa conexão até com a própria equipe, porque, por exemplo, eu não tenho como estar no nível estático de uma empresa, no mais alto escalão, pensar em todo o processo que eu quero para ela se eu não descer o nível. Então, eu preciso entender como é que essa informação precisa chegar no meu departamento de marketing, como é que o meu marketing vai trabalhar junto com o meu comercial nisso. Eu preciso me conectar com o meu financeiro para saber se eu tenho demanda, se eu tenho caixa para isso, em que momento exato eu preciso fazer isso, para que eu não possa atropelar nenhuma dessas tarefas do processo, para que lá na ponta eu possa garantir que eu tive todo o fluxo necessário para fazer o lançamento adequado de um produto que seja, né, que seja lá a nossa receita de bolo, como é que eu vou entregar, porque eu preciso de uma embalagem, eu preciso saber como é que esse processo de armazenamento está acontecendo lá na ponta para que todo mundo esteja envolvido no processo. Quando acontece esse envolvimento do processo, aí a gente pode considerar que está havendo uma gestão dele. Então, processo, naturalmente, ele acontece. Ele vai ser natural, mas gestão é muito importante, porque quando a gente fala de gestão, a gente está falando de gerenciamento. Então, gerenciar é um processo que demanda conhecimento, que demanda cuidado, onde eu quero chegar com essa informação. Então, a conexão com todas essas tarefas é processo. Então, não é o processo, como foi falado no início, não é o processo judicial, é o processo do fluxo daquela atividade, daquela tarefa, daquela demanda que eu preciso trazer para o meu negócio para garantir que tenha sucesso no final. Então, tudo é processo. Perfeito, perfeito. E eu acho que uma coisa também muito importante a ser falado é
como é essa linguagem desse desenvolvimento do processo? Existe uma padronização que tem que ser daquela forma para qualquer empresa que você entre? E a resposta é não. É não, com certeza. Porque assim, você vai ter empresa que você tem um nível de entendimento maior, tipo, sei lá, um escritório de advocacia, que Sim. você vai estar lidando com advogados, tem empresas que você tem muito mais a parte operacional, então... Aí vem a pergunta, serve um fluxograma super elaborado para você ir para uma parte operacional que não vai conseguir ler aquilo, só para você desenhar um procedimento e ficar lindo lá na parede ou no manual? Ou é muito mais valioso para a empresa você desenhar dentro daquela linguagem que será realmente entendida, para que aquela pessoa chegue todos os dias, olhe, seja no formato que for necessário você fazer para aquele negócio e que aquilo realmente dê um resultado. E assim, os resultados são muitos, não é, Claudivan? São muitos resultados positivos. E eu concordo com a Andrea, que assim, a gente precisa garantir também o conhecimento da cultura também da empresa onde eu vou implantar esse processo. Sim, com Porque certeza. eu posso entrar na empresa, desenhar todo o fluxo de processo, mas a empresa pode ser gestão de processo. Sim. Então, não vai adiantar eu fazer todo esse fluxograma, É porque isso eu não aí. vou conseguir implantar ele de forma adequada. E aí talvez gere um problema muito maior, porque a cultura da empresa precisa querer fazer a gestão desse processo. E aí, quando a gente consegue puxar toda a equipe envolvida de liderança que está cuidando de cada departamento Sim. e fazer essas conexões, né, trazendo para o âmbito administrativo dentro dessa gestão financeira, é importante até saber como é que eu posso conectar a minha empresa ao departamento de contabilidade, mesmo ela sendo externa Sim. da empresa, porque a contabilidade ela não vai adivinhar que informações a empresa tem, como é que ela trabalha o fluxo de caixa dela, o que ela conseguiu pagar, não conseguiu pagar, se ela tem passivo, se ela não tem. Então, tudo isso faz parte de um processo de como eu vou conseguir fazer a entrega Com certeza. dessa informação para que eu consiga garantir que todo o meu fluxo administrativo, financeiro, marketing, Tributário. comercial, tributário, contábil, está sendo garantido. E aí, se você quer melhorar, né, a comunicação Aí- da empresa com a contabilidade, Vem o... vem o Omier, Omier. né? O Omier vai trazer E essa assim, eu visibilidade, acho com que- certeza, eu e acho melhorar que- muito, desburocratizar nessa comunicação. Só abrindo aspas, assim, Sim. nesse sentido, é que eu imagino você, na parte contábil, o quanto muitas vezes você é meio que cobrado por isso. Poxa, Totalmente. eu podia ter feito dessa forma, Fabiano, e não foi feito. Mas, assim, você tinha informação? O Exatamente. cliente passou a informação para você? Muito, acontece muito. Ou por algum desleixo, ou por algum motivo, sei lá, sim. interno deles, eles não passam a informação como deve ser passada. Sim, com certeza. E depois querem cobrar um serviço que você não vai conseguir dar. E você sabe que isso é um trabalho de educação do cliente, mas ainda assim, claro, tem clientes hoje que funcionam dessa forma exatamente. E é inclusive no momento do imposto de renda, ou quando o banco precisa de uma declaração de faturamento, ou quando ele precisa de qualquer comprovação que ele sente falta, né, de não ter enviado esses Perfeito. dados para a contabilidade. Chega o imposto de renda, ele está lá desesperado porque ele quer a distribuição de lucros, ele quer o informe de rendimentos, ele quer colocar ali que, no imposto de renda que teve rendimentos, né, porque ele pode utilizar o imposto de renda para levantar inclusive empréstimos, comprovar financiamento, mas ele passou o ano anterior inteiro sem dar visibilidade do negócio dele para a contabilidade, sem fornecer os dados. Aí quer só o resultado, Aí ele só né? quer o resultado. Perfeito, perfeito. Fabiano, e assim, é importante deixar pontuado para que muita gente entenda a importância desse processo quando ele está dentro de uma organização. A pandemia veio para nos ensinar muita coisa. Então, acompanhando muito as empresas, né, dentro, ali no dia a dia delas, no momento que elas mais precisaram de um fôlego financeiro com a pandemia, porque estavam paradas, não estavam faturando, a primeira coisa que os bancos pediam era um balancete contábil. E elas não tinham como entregar porque não havia a entrega dessa informação. Então, aquela tarefinha do processo entre o administrativo da empresa, o departamento financeiro que precisa garantir a entrega dessa informação para a contabilidade, não vai
trazer a informação que ela precisa no momento mais adequado, no momento que ela mais gostaria de ter a informação pronta para entregar para o banco não vai conseguir aprovar crédito. Então, muitas empresas passaram por isso. E, assim, a importância daquele simples processo, desde a entrada do seu estoque, do produto que você compra lá no seu fornecedor, que já passou por todo um processo antes para decidir aquela compra, que passou pelo pagamento no seu financeiro, no seu banco, a empresa conciliou, que é um processo também, mas ela esqueceu uma parte importantíssima, que é entregar esse dado à contabilidade da empresa. Exatamente. Para garantir que ela tenha todos os dados contábeis legais dentro do prazo necessário, porque existem legislações e a gente precisa falar sobre isso, né? Então, toda empresa precisa cumprir uma legislação e se ela não colocar isso dentro do processo, ela não vai conseguir cumprir também. Inclusive, é exatamente esse processo aí que você descreveu. E para quem ainda não conhece o OMIE ele entra na empresa exatamente, na empresa de qualquer segmento, exatamente para que você construa o seu estoque dentro do sistema, né? Que você controle o seu estoque, para que você emita nota fiscal, para que você tenha visibilidade, inclusive, sobre o seu cliente, caso você queira utilizar o CRM, para que você permita que o seu contador, que a sua contabilidade acesse a esses dados na plataforma e te ajude a melhorar o processo, te ajude a entender o que é que você tem de estoque que está velho, que você precisa monetizar, se de repente você está utilizando o cheque especial, se você está pagando juros por conta de empréstimo, mas você tem um estoque ali que está perto, inclusive, de vencer, ou que está ocupando uma metragem quadrada, você pode se desfazer dele para evitar esse pagamento aí de juros e outras despesas. Além disso, ele faz com que você consiga cumprir com as obrigações do fisco por meio da contabilidade, né? Porque a contabilidade acessa de uma forma muito menos burocrática. Acabou aquela coisa de de um empresário ter que mandar um monte de papel, um monte de documento, imprimir um monte de coisa, extrato bancário para a contabilidade. Com o OMIE, isso não vai acontecer, né? Graças à tecnologia. Graças à tecnologia, exatamente. E ainda tem algo que é muito importante, é que dentro dessa integração, a gente fala de desburocratização do cliente para que o cliente tenha tempo liberado para cuidar do negócio dele. A gente fala de desburocratização de tempo também para a contabilidade, né? Porque ela vai ter tempo liberado ali para cuidar, olhar de uma forma mais estratégica e consultiva ao negócio do cliente, né? E a gente também consegue fornecer para o cliente mais visibilidade sobre o negócio dele. Então o cliente vai entender melhor. Fica mais claro para ele, Fica né? muito mais você claro. Você consegue ajudar mais. E sem dados você não consegue tomar uma decisão assertiva, né? Então isso é muito importante. E isso faz parte de um processo, só que as pessoas muitas vezes até desenham os processos. Você falou de cultura, eu achei excelente você tocar nesse assunto, porque a cultura da empresa, ela determina todo o ecossistema ali de funcionamento. E se você não eleva o nível de consciência da equipe para ela entender o quanto o processo é eficiente, o processo vai ser feito, mas ele não vai ser praticado no dia a dia, né? E assim, eu acho que entrando um pouco nessa questão da cultura da empresa, uma coisa extremamente importante quando você começa numa consultoria dessa de procedimento operacional é a sensibilização da equipe. Totalmente. Porque assim, se você não começa por aí, a primeira coisa que eles vão pensar chegou um consultor novo, vai demitir 30% não é isso? Então, assim, você tem que trazer essas pessoas para você. Porque por mais que você automatize tudo, por mais que você desenhe tudo, que você consiga enxergar de fora o que é que você pode fazer de melhoria ali dentro, se as pessoas não comprarem sua ideia, isso vai... É de qualquer pessoa que esteja na operação da empresa, independente do cargo que ela ocupe. Então, assim, se ela não comprar essa ideia com você, se você não conseguir mostrar para ela o quanto ela vai ter resultado com aquele trabalho que vai ser simplificado, se ela não comprar isso, não vai funcionar. Não adianta. E o que é importante com isso, quando a gente fala também sobre a cultura, é a gente entender qual é o valor que a gente está entregando para esse cliente, né? Qual é o valor que ele consegue perceber para o negócio dele. Então, trazer muitas vezes um consultor para dentro da sua empresa, para muitas empresas, porque eu já vivi isso, é um status de estar com um consultor lá dentro. Viu? Eu tenho um consultor, mas não adianta eu investir num consultor se eu não tiver essa cultura, se eu não enxergar o valor que essa consultoria
consultoria vai trazer para o meu negócio. E aí, quando eu conseguir conectar um processo organizacional, processual, administrativo, qualquer tipo de processo que seja dentro do meu negócio, eu preciso enxergar o valor que ele conseguiu me trazer. Porque aí, quando eu conseguir enxergar esse valor, eu vou conseguir entender a importância de eu ter feito uma conexão, né? De todo Concordo, esse... Ivan. E uma coisa importante também é quando a gente fala de sensibilização operacional, tão importante quanto isso é o próprio gestor que está ali contratando, ele comprar essa ideia para ele, no sentido de participar Totalmente. do processo que está sendo construído dentro da empresa dele. Porque eu acho que uma grande dificuldade também é a pessoa disponibilizar o seu tempo, o seu conhecimento para ajudar nesse desenvolvimento. Com certeza. Entendeu? Então, assim, acontecem em algumas situações a pessoa investir financeiramente, mas, assim, você ter dificuldade de desenvolver aquilo num espaço menor de tempo para dar um resultado mais rápido, porque você não tem a colaboração da pessoa que é a mais interessada da empresa. Do líder, muitas vezes, né? Quem nunca passou por isso? É verdade, Entendeu? sempre, Então, é isso, verdade. assim, acontece muito. De não ter tempo para se reunir, não ter tempo para passar. Não, essa informação você pode pegar com fulano, tudo bem. Você tem que ir realmente na raiz da operação, mas você tem que ter uma visão também da pessoa que está gerindo. Você tem que ter uma visão e você, até inclusive como líder, né, todo o processo que bate em você no dia a dia, você precisa fazer por meio do processo. Então, se você cria um processo com a sua equipe, porque como você falou, né? Tudo bem, a gente tem diversas frentes envolvidas para entregar um serviço ou um produto. Uma dessas frentes é a liderança. Exatamente. Mas aí, quando chega na liderança, a liderança não faz pelo processo. Ou ela não utiliza o sistema. O que vai acontecer? Consequentemente, você vai criar dentro da sua empresa... Você não vai criar a cultura que você precisa. Exatamente. Você vai criar uma cultura faz de qualquer jeito. Né? Que porque o processo as pessoas vão não se funciona. sentir no direito. Exatamente. Se você tem um gestor que você cria um processo X e quando chega nele, ele diz, não, olha, faça desse jeito, não tem problema não, depois eu faço. Qualquer outra pessoa que vem abaixo dele vai se sentir automaticamente no direito de não seguir regra, também. É permissividade, você vai permitir. Aí não funciona. Você vai permitir. Porque assim, uma coisa é você abrir uma empresa e já abrir com procedimentos desenhados, você já criar uma cultura dentro do que você precisa, com sua missão, com sua visão, com tudo. Outra coisa é você mudar no meio do caminho. O que é difícil, né? O que é uma exceção na realidade, assim, muito uma difícil, empresa nascer já com todos os processos prontos. Porque geralmente até nasce pequenininha e vai crescendo e muitas vezes as pessoas que estão ali não entendem bem o que estão fazendo. A energia do empresário está muito voltada para fazer o negócio sobreviver, para fazer acontecer e aquele negócio ali do dia a dia. E chega no momento que ele diz, não, opa, ou se tiver desorganizado e precisa organizar, ou se ele quer crescer e não sabe como crescer. Então, em um determinado momento, alguns têm esse entendimento que precisam de uma pessoa externa. Mas o ideal é que você inicie o quanto antes, porque assim, uma coisa é você mudar um barco de direção, outra coisa é um navio, né? Exatamente. São coisas totalmente distintas. Então, assim, quando eu falo essa questão de mudar a rota do navio, se você mudar já é muito difícil. Sim. Mas se o gestor não acompanha... Muito difícil. Essa nova mudança, se ele não compra isso e faz de outra forma e quer que todo mundo faça certinho e só ele ter o direito de fazer diferente... Dificilmente vai funcionar. Mas vocês acham que esse tipo de comportamento, inclusive até a falta de processos de fato, desengaja o time? Com certeza. Porque... Com certeza. Como é que você vai... A gente tem o costume, muitas vezes, principalmente em empresários, gestores, líderes que não têm o hábito de processos ou que nem conhecem a importância dos processos, eles começam a reclamar do time por eles fazerem de uma forma, né, que não era para ser feita, mas em nenhum momento isso ficou claro. Em nenhum momento ficou claro como era para ser feito aquilo. Sim. Sabia, né? A gente vê muito assim. Por exemplo, contratei uma pessoa hoje. Poxa, mas a outra que vinha antes, ela fazia muito melhor do que ela. Aí você começa a reclamar daquela pessoa, mas o que é que você deu ali de treinamento? Você tinha um POP desenhado para ela, pelo menos para orientar. Não, você tem que fazer dessa forma. Você fez um onboarding, teve alguém acompanhando ela naquele primeiro momento para explicar, ou você simplesmente jogou a pessoa. A partir de hoje você vai ser o caixa da minha empresa. E muitas vezes acontece mesmo da empresa nem ter esse processo desenhado. Na verdade, ela imagina que a outra pessoa que está substituindo a função
ela vai fazer exatamente como a outra fazia, mas como ela vai fazer se ela não tem um documento, um Não tem. processo a ser seguido? O que muitas empresas também acabam fazendo é que não documenta esse processo. Então, eu tenho um processo, mas qual é o procedimento dele? Como é que eu formalizo isso? Por quê? No momento que a empresa crescer e o sócio quiser vender essa empresa, a inteligência dessa empresa ela não pode ir junto com o sócio dela, porque Não a pode. empresa vai continuar funcionando, ela É. precisa seguir com os processos que ela sempre teve. Então, se eu não tiver esses processos de fato documentados para que haja a conexão de cada uma dessas tarefas, de cada setor, de cada departamento, eu não vou conseguir manter uma empresa ativa, viva depois. Não, vai E ser, vai ainda ser tem aquele impossível. gestor É isso. que é centralizador total, né? E tem É isso, aquele que tem. ele Mas que olha, ele tem que eu centralizar fiz, tudo porque fica naquele receio. mas Não, isso é qualquer perfeito. pessoa que eu for Foi ótimo ensinar vocês terem qualquer tocado nesses coisa, assuntos aí. eu vou ensinar essa pessoa, ela vai sair e vai fazer isso em outro lugar e eu vou, entendeu? Mas essa questão do gestor centralizador é algo que eu ouvi muito sobre mim. Porque eu gosto de processos. E aí eu abri uma caixinha de perguntas, tem mais ou menos um mês, ou um pouco menos de um mês, e falaram lá assim, uma pessoa, eu acho que foi assim mais ou menos, a pessoa perguntou se ela era conceituada como uma pessoa centralizadora porque ela gostava de fazer processos, controladora, centralizadora. Aí eu falei, olha, eu me considero uma pessoa descentralizadora, principalmente porque eu gosto dos processos. Então, assim, no momento em que você descentraliza e diz que você é descentralizador sem ter processos, você, na verdade, está delargando Aí alguma já é coisa, outra história. né? Mas no momento em que você Aí cria é processos, não é porque você irresponsabilidade, né? seja controlador, é porque você, inclusive, está sendo descentralizador. Você está permitindo que as pessoas façam Sim. o trabalho delas Mas com sem que você orientação. fique com orientação, né? Mas sem que você fique ali supervisionando, controlando, porque o processo é isso também, a gente tem que ter até muito cuidado quando a gente cria o processo, porque a gente também, dentro daquele processo, a gente precisa dar a liberdade do colaborador exercer um pouco do jeito dele, né, de ser, Isso. do jeito dele de trabalhar, porque afinal de contas a gente não está lidando com um robô. Então a gente Não. tenta evitar o máximo de variação possível, mas elevar o nível de consciência, claro, do colaborador, mas para o engajamento de liderança a gente tem que permitir que o colaborador também entregue um pouco A dele ali essência para que dele. ele, a essência, para Porque que ele você também se pode sinta ter- parte do processo, né? Você pode ter, Fabiano, duas pessoas trabalhando lado a lado, fazendo a mesma função, dentro da padronização, e alguma coisinha ser feito de uma forma e do outro fazer de uma forma diferente, Exato. mas que não atrapalha aquilo Não ali, atrapalha. entendeu? E uma outra coisa que vocês falaram também que eu achei interessante foi em relação a documentar a inteligência da empresa, né? Que serve por diversos motivos. Primeiro, para você evitar variação, para você trabalhar ali no dia a dia. Segundo, se você quiser, de repente, fazer um IPO, você quiser vender a empresa, ou de repente, se você... Uma certificação também. seja lá o que for. Mas, assim, tem algo também que traz que causa muito efeito, né? Em relação a documentar a inteligência da empresa e você terminar fazendo com que as pessoas entendam que existe menos variação, é que elas vão receber o mesmo produto ou o mesmo serviço, independente de quem está prestando, né? Hoje, eu vou dizer para vocês que hoje a gente está muito na linha de frente, né? Muitas vezes. Ali no começo da empresa, a gente fica ali na linha de frente, a gente quer cliente, a gente está atendendo, mas de repente você começa a sair e se você não treinar as pessoas e deixar aquilo documentado, quem voltar para a sua empresa para adquirir o mesmo serviço ou comprar o mesmo produto vai sentir a diferença de atendimento. Então é muito importante, inclusive, que aquela pessoa veja você atendendo, veja você executando uma demanda para que ela se sinta inspirada, ela tem uma referência de como ela vai fazer aquilo. Você dá né? o exemplo do Isso que é que tem que ser feito. Exatamente. E essa coisa de, você vai demitir um colaborador e o outro que vai entrar. Gente, quando tem colaborador que quando entra de férias, o cliente está lá falando, nossa, mas eu gostava tanto dele. Calma, ele só entrou de férias. Entrou de licença maternidade. Calma, ela vai voltar. Né? E isso é bom, claro, tudo tem seu lado bom. Você cria uma lealdade emocional ali, né? Mas você também tem que evitar esse nível de variação. Claro que as pessoas sempre vão se identificar com algumas pessoas e normal. menos com outras, é normal. Mas se ela receber o que ela está esperando receber, da mesma forma, ela não vai reclamar.
Ela vai sentir saudades por uma relação que ela tinha com a pessoa anterior. É a Concorda? mesma coisa de você, tipo, você vai num restaurante, aí se faltou o chefe lá principal, o Sim. cozinheiro, aí você vai comer e o tempero tá diferente. Tá diferente. Assim, basicamente é isso, né? Tem um lugar que a gente vai aqui, que quando a gente vai comer, que chega comida na mesa, o Alan fala assim, eita, hoje o chefe tá de férias. É. Hoje o chefe tá de folga. Isso serve exatamente para Porque a gente qualquer identifica a setor variação. empresarial. Para qualquer um. setor. É um atendimento, é um produto que vai sair de um formato diferente. Não pode. O cliente espera exatamente aquilo. É tanto que lá dentro da Le Brulé, eu sempre converso com as meninas lá da fábrica, né? Eu digo, olha, quando vocês fizerem o bolo X, vocês não imaginem que você está fazendo o bolo X. Você está fazendo o sonho de uma pessoa que vai receber aquilo em casa para cantar parabéns para a família dela. Então, a expectativa tem que ser muito diferente. Você tem que pensar com esses olhos, entendeu? Você tem que pensar com esse sentimento para poder você dar o melhor que você pode dar. É a experiência, né? É a experiência do cliente, viver exatamente. essa experiência. E assim, quando a Andrea falou uma coisa importante da gente entregar valor, entregar sonhos, porque às vezes também a gente recebe cliente que tá querendo levar um processo ali para a empresa dele, mas ele tem uma expectativa de que o consultor vai ser o milagroso, né? Que vai fazer o milagre. Salva-vidas, né? Bote salva-vidas. E assim, não é bem assim que funciona, na verdade. O consultor ele vai dar uma direção, né? Mudar ali o norte do barco ou do navio, mas é importante que toda essa conexão, de fato. Os marinheiros têm que vir juntos. Com certeza. Então, certeza. Senão a gente não vai conseguir remar para nenhum lugar. Eu falei para vocês, quando a gente se encontrou ontem, né, que assim, roteiro é uma coisa que não funciona, né? A gente vai conversando, os insights vão vindo, né? E aí vocês trazendo esses insights aí, eu lembrei de uma situação lá na Tática que aconteceu e tem tudo a ver com o que vocês acabaram de falar e com o que você falou, Claudivan, sobre a cultura da empresa no sentido de como envelopar, o que é que você está entregando, entender o modelo de negócio, né? Porque o processo tem isso também. Se você é uma empresa que só faz a entrega, sei lá, por alguma plataforma aí de pedido, você não vai precisar, a sua experiência com o cliente vai ser diferente daquela experiência que você vai entregar no atendimento. Né? Ou, de repente, se você é uma empresa de serviço recorrente, como uma empresa de contabilidade, se você tem um modelo consultivo, como é o nosso, ali dentro da empresa, a gente recebe o cliente, até a nossa cliente, né? Então, é recebida, né? Tem um cardápio, tem todo um processo. Se a gente fosse uma contabilidade de modelo online, o que a gente tinha que fazer era só entregar um imposto. Então, lá é tudo diferente. Só que, veja, como é importante um processo ficar claro, né? Lá na Tática a gente tem um foco muito grande, o cliente está muito no centro da nossa empresa, desde a operação até a experiência dele. Como ele percebe a empresa da gente, como ele confia na nossa empresa e como ele enxerga o valor que a gente está entregando a ele, a percepção de valor. Então, focando na experiência do cliente, a gente fez um cardápio, né? Eu tive todo o cuidado lá que eu já provei, que você já provou, que é maravilhoso, né? Que veja aí, você a gente tem tá que vendo? ir lá, viu, Claudio? Esperando o convite. Tem cardápios, vamos marcar. Tem cardápios espalhados pelas salas de reuniões, na recepção, porque a gente quer que o cliente se sinta bem. Mas veja, o que foi que aconteceu? Quando a gente montou o cardápio, a gente tem uma pessoa que trabalha lá, que ajuda a gente para montar o que o cliente pediu, para servir. Ela é excelente nesse dia e em um determinado dia ela não estava. Só que isso não estava documentado. Estava documentado lá tudo, o cardápio, como é que ela sabia, inclusive tem uma copa só para cuidar do cardápio do cliente. Mas não estava documentado como ela montaria e apresentaria aquilo para o cliente, quando o cliente pedisse na sala de reuniões. E aí, essa colaboradora precisou se afastar uns dias, porque ficou doente. E eu estava atendendo um cliente que tinha ido pela primeira vez lá na Tática, apesar de ser cliente nosso há um tempo, e ele pediu um carpaccio. E aí eu pedi, gente, alguém providencia um carpaccio? E uma pessoa lá foi lá providenciar e montou o carpaccio. Só que ele montou diferente. Ele não utilizou tudo o que a gente comprou para aquela experiência, né? A bandejinha toda diferente, com um prato diferente. Ele colocou num prato comum. Enfim, é um prato até bem maior do que era para servir. E aí eu estava lá na sala de reunião, de repente ele entrou com muita boa vontade, né, ajudando ele fez o melhor time, dele fez o melhor que com o conhecimento que ele não tinha, com certeza, na verdade, né? Com certeza. E veja, e aí eu
peguei e veja o erro do gestor, tá? Quando eu saí para pedir que foi o meu erro, tá? Tô apontando o meu erro. Primeiro que eu não tinha documentado. Era muito recente, a gente estava testando ainda, mas não estava documentado ainda. E aí, quando eu saí para pedir ajuda, eu pedi para a minha assessora, a Carol, que está aqui, que é o meu braço direito, né? Que fica lá na tática comigo, eu disse, ajuda o pessoal aqui a montar. E essa pessoa que foi montar, montou daquele jeito, ok. Eu tomei um susto na sala quando eu recebi. Ou quando a cliente recebeu. Imaginando a sua cara. Eu olhei, só que assim, eu não consegui me segurar. E aí eu fiquei ali, não vou falar na frente do cliente, assim, pessoal, vocês me dão licença, eu vou ao banheiro. Aí fui lá fora, quando eu cheguei lá fora, na frente do time, eu falei, Carol, não é com prato, mas veja, a Carol não é nem colaboradora da tática, né? E aí, a pessoa que tinha feito também não sabia que não era com aquele prato, porque a pessoa que estava, que está dentro do processo, né? Aí veja, o que eu disse, não, tá errado isso aqui, eu tenho que documentar isso. Então o que foi que eu fiz? Logo depois. Fiquei na hora do almoço e montei os pratos um a um, gravando vídeos com o meu telefone, e aí ficava pronto um prato. O carpaccio ficou pronto. Quem quer carpaccio? Aí o time, eu quero. Agora sorvete com mel. Quem ficou pronto? Quem quer sorvete com mel? Aí eu dava o sorvete. Agora os pães de queijo. Já virou uma festa, né? Já virou uma festa, veja. E aí você vê o time participando do processo também. Gravei os vídeos, pedi para hospedar os vídeos. A gente transformou cada vídeo com o tema com QR Code. A gente fez um playbook com a foto de cada apresentação e o QR Code ali para que o colaborador, a pessoa que é responsável ou qualquer outro colaborador que precise ajudar, tenha acesso, né? E aí eu lembrei porque você falou, tem que colocar amor. A gente colocou lá em cada receita tem, não esqueça da pitada de amor, né? Porque isso está dentro da nossa cultura, que é o que o Claudio Ivan estava falando também. E aí esse que você tem que lembrar sempre. E que a gente tem que lembrar sempre, tem que reforçar sempre. E aí ele está disponível para o time, documentado, disponível para o time. Ou seja, não é só ler, você vai ver um vídeo de como montar, ou seja, não tem como errar. E aí você deixa de desengajar as pessoas, porque minha gente, que saco o Fabiano reclamando, mas por que esse prato? Eu acho que uma coisa muito importante, Fabiano, é assim, você, como gestor, você tem a humildade de reconhecer que foi uma falta sua, porque sim, com certeza. A gente erra, né? Todo dia a gente erra e organiza, mas a grande sacada é você perceber isso rapidamente e resolver rapidamente. Exatamente. E eu resolvi realmente. E não precisa você fazer tipo um mês de esperar outros processos para juntar 10, para fazer aquilo. Eu sou muito desse... Entendeu? Totalmente, tá aqui, ó. Ficou rapidinho, pronto. Olha aqui, ainda tem cada então, fotinha assim, é uma coisa que você fez facilmente, em uma semana. Eu sei porque eu fui lá uma semana atrás. Então, assim, já está pronto. Eu lembro que no dia que eu fui lá, você falou nesse caso. Eu falei desse caso para você. Falou já está pronto. Então, assim, é você entender, errou, tá. Mas é porque talvez eu não dei a atenção necessária para aquilo, porque eu achei que era uma coisa muito fácil. Mas precisa dar uma padronização. Com certeza. E você conseguir fazer isso de uma forma muito rápida, prática, e que seja eficiente, e que você já vai ter um resultado. E o time adorou quando se eu apresentei. Se você quiser que eu vá lá de novo pra gente testar, com certeza. Pra ver. E o time vai adorar, porque ela quando chega lá leva bolo da Lebrulé. Aí quando eu chego lá é uma festa, né? Porque eu chego com bolo. Chega com bolo, aí todo mundo, boa tarde, bom dia. E quando falamos também, reforçando o que a André acabou de falar, o que falamos também com relação à cultura da empresa, é sempre importante também a gente colocar que quando eu faço esse processo, igual você fez lá na tática, de tomar o cuidado de colocar ali a pitada de amor, sim. É importante que a gente consiga, dentro de cada setor, entender qual a melhor forma de apresentar esse processo, para que eu tenha resultados muito mais eficientes dentro de cada área, para que eu fale a linguagem daquele setor. Então, não adianta eu chegar no departamento de compras com uma linguagem financeira e contábil, porque eles não vão se conectar com esse processo. Com certeza. Então, é muito importante que haja essa maturidade do gestor também da empresa de se preocupar e como é que ele vai apresentar isso para cada área, né? Então, para isso, ele precisa de processo, de definir, de escrever, padronizar, colocar isso em um formato... que seja aplicável e compreensível. Que seja aplicável, né? Exatamente. Sim. Exatamente. Foi bom você ter tocado nesse assunto, né? Porque vocês dois vão saber explicar muito bem isso. Mas assim, só para o pessoal entender, né? Quem já foi para as minhas palestras vai saber bem o que é um POP, porque
sempre coloco lá na tela, porque a gente fica falando, né? Faça processos. É isso que me incomoda às vezes, quando a gente fica falando, gere valor para o seu cliente, gere valor para o seu cliente. Sim, mas que valor? O que é valor, né? Faça processos, sim, mas como é isso? Tá, tudo bem, eu entendi que tem que fazer um passo a passo, mas como é que funciona isso, né? Como é que eu faço? Existe um padrão de processo, de formulário, sempre vídeo? Como é que funciona isso? Então, seria interessante, de repente, interessante a gente falar sobre o POP, né? Eu acho importante a gente dizer pelo menos o que é esse procedimento operacional padrão, né? O que a gente coloca lá de uma forma muito simplificada, só para as pessoas entenderem que existe um formulário que você pode levar como padrão para sua empresa, entendeu? Fabiana, para mim, assim, no meu trabalho, como eu sou uma pessoa extremamente prática e objetiva, porque isso é de mim, eu acho que para eu mudar só não acendo de novo. Então, assim, eu acho que tem que ser uma coisa muito simples, porque me preocupa muito quem faz procedimentos com a linguagem complexa, entendeu? Que qualquer pessoa que vai entrar vai conseguir olhar para aquilo ali e entender, entendeu? Então, a gente tem os procedimentos, a gente tem as instruções de trabalho, tem os checklists, tem os fluxogramas. E cada coisa daquela vai se aplicar a cada empresa de uma forma e a cada procedimento de uma forma. Então, por exemplo, dando um exemplo de uma operação de caixa, vamos dizer, lá da Lei Brulé. Então, a gente tem... Como é que vem aquele procedimento? Vem o nome da operação, quem foi responsável, quando foi que foi, porque aquilo é uma coisa que é totalmente mudável quando for necessário. Então, assim, a gente pode mudar sempre. Então, tem lá quando foi feito, quando foi alterado. Isso. E é importante que sempre você tenha essa documentação atualizada para o cliente, para o operacional não saber, tipo, é esse ou é esse, entendeu? Exato. Então, assim, eu sou muito da opinião que tem que ser uma coisa que seja em tópico, que seja em um texto simples. Clara. Entendeu? Que seja uma coisa muito clara e que não seja tão grande. E se você precisar se estender um pouco, por que não fazer uma instruçãozinha de trabalho para aquilo? E assim, se for uma coisa dia a dia, por que você não ter acoplado a isso um checklist também? Sim. Então, na verdade, você pode pegar aquele procedimento, né? Não sei se você concorda comigo, Concordo, e você né? distribuir ele em outros anexos que possam ajudar. Agora, são todos que precisam disso? Não. Tem uns que você só vai precisar de um checklist, que você não precisa fazer um procedimento. Perfeito. Tem uns que uma planilha lá de acompanhamento diário de uma determinada operação vai resolver. Então, eu acho que é uma coisa assim, extremamente formatado de acordo com o que a gente vai precisar para cada situação diferente, cada nível de empresa diferente. Perfeito. Mas todas podem ter e devem ter isso. Com certeza. E assim, eu tenho acompanhado em muitas empresas que apresentam esses documentos e eles são muito mais eficientes quando você entende que a linguagem que foi apresentada está na linguagem que o colaborador consegue ler, consegue interpretar, e aí ele vai conseguir executar sem dificuldade. Então, por exemplo, em muitas empresas, eu até chego e tenho acesso a esses processos, e eles são fluxogramas que são complexos de serem entendidos, até porque muitas vezes está na área. Então, não dá para eu entregar um fluxograma para uma determinada área se eu não tiver na linguagem dele. Então, em vez de eu entregar um desenho, né, rabiscado, começa aqui, inicia ali, é muito melhor que eu entregue num formato, como a Andrea falou, de texto mesmo, como um manualzinho, às vezes somente com tópicos, eu vou entender muito melhor exatamente o que eu preciso fazer. Né? A cobertura do bolo, por exemplo, como é que eu vou finalizar o bolo que falamos lá no início, depois que ele já saiu do forno e agora outra pessoa vai pegar o bolo para fazer a cobertura dele, para cantar o parabéns. Com certeza. Então, se eu não souber como fazer essa cobertura, porque eu não estou conseguindo ler aquele desenho, eu não vou conseguir finalizar, por mais que todo o processo anterior tenha sido feito corretamente. Com certeza. É como se você falasse para uma pessoa que não sabe falar francês, para ela ler um texto em francês. Ela não vai saber, né? Então, assim, tem que ser muito claro. As pessoas, até porque, assim, como líder, o que você precisa é fazer processos para evitar variação, para evitar erro, prejuízos, aumentar o resultado e também para descentralizar o processo de você. Então, no momento em que você faz um processo que só você entende, o seu colaborador estará
questionando a você, pedindo a sua ajuda a todo momento. E aí, tem 2 riscos aí, né? O primeiro, você vai ter muita interferência no seu dia como liderança, né? Como estrategista. O seu colaborador vai ficar se sentindo alheio a alguma informação ou muitas vezes inseguro, né? E outras vezes, se não for uma pessoa muito engajada, ele vai errar em alguns momentos sem ter perguntar a você e vai dizer: você falou que era para fazer desse jeito. E muitas vezes você nem falou. Mas ele já perguntou tanto que você nem lembra. E ele vai ter muita vergonha de lhe perguntar porque ele não entendeu determinada Exato, palavra. Com certeza. E ele vai fazer da maneira que ele entender para não perguntar e dizer, meu Deus, sabe aquela história que você está numa aula e você tem vergonha de levantar o dedo para fazer uma pergunta para o professor? Com certeza. É a mesma coisa. Sim. É a mesma coisa. E às vezes, sabe, Fabiana, que eu nunca tive esse problema, né? De ter vergonha de perguntar. O professor quase me colocou para fora da sala. De tanto que você aí eu contei essa história ao Alan, aí ele passa direto na minha cara. Quando eu estou perguntando as coisas, ele fala: você é chato, ele fica imitando o professor. E é importante também mencionar que dentro dessa cultura toda que estamos falando do processo de uma empresa, entregar o processo durante toda a execução da atividade de um colaborador, ela se conecta desde o momento da seleção dele. Então, assim, fazer a seleção desse colaborador, que exige um processo, eu preciso traçar. O que eu vou oferecer para ele? Ele vai ter plano de carreira? Ele não vai? Como é que funciona? Qual vai ser a remuneração dele? Ele pode ganhar mais ou não? Porque quando ele entrar na empresa, após todo o processo seletivo, ele já está conectado na cultura da empresa, em todo o processo que ela tem. Então ele vai falar: poxa, realmente entrei numa empresa que condiz com tudo aquilo que ela me apresentou na entrevista. Então, eu recebo muitos clientes que querem um processo seletivo, mas assim, quero contratar uma pessoa e pagar X. Sim. Mas pagar X para você vai te trazer rentabilidade? Como é o perfil dessa pessoa? Sim, com certeza. O que a gente precisa fazer para atrair essa pessoa? Porque precisa ser atrativo não só para a empresa, mas para o colaborador também, para que ele consiga, dentro de todo esse processo, trazer o rendimento, né, na atividade dele que a empresa espera. Sim, e vice-versa, né? Então é uma troca. Quando eu vou contratar alguém, eu sempre pergunto: você conhece de onde a Tática? O que foi que você viu? O que é que atraiu você para cá? Porque eu preciso entender, até porque ele vai dizer, a pessoa vai dizer: eu conheço, mas o que foi que atraiu? Porque dependendo do que ele disser, eu vou saber se existe esse valor ou não, se existe essa percepção ou não. Que você tem que conseguir captar, que não é aquela pessoa que está ali, tipo, para passar 3 meses enquanto ela arruma alguma coisa dentro do que ela espera realmente. E é meu medo, tem que muitas fazer vezes. Muito. E assim, até de colocar uma pessoa que de fato vai entrar, e ela pode passar até mais tempo que 3 meses, mas contaminar todo o seu time, né? Esse é o grande problema, porque ela não tem fit cultural com a empresa. E tudo isso é uma falta de processo de recrutamento, por exemplo, né? E aí vem antes até do recrutamento. Às vezes é uma falta de posicionamento da empresa. A empresa tem um posicionamento que a cultura está muito clara para o mundo, para atrair os talentos certos para aquela empresa. Também, né? Isso é muito... porque eu digo a você, porque ontem eu recebi 2 candidatos, né? Já estava ali no final do recrutamento, e aí um deles descreveu a Tática exatamente como a Tática é. E falou: eu vim para cá, eu hoje estou em uma outra empresa, mas o meu sonho é trabalhar numa empresa como essa por conta disso. Ou seja, ele de fato conhece a empresa. Aí você está entregando valor. Aí eu estou entregando valor. Aí eu estou conseguindo me comunicar com as pessoas. E assim, muitas vezes falando em colaborador, em seleção e tudo, quantas vezes também empresas não teimam em ficar com aquela pessoa que você já sabe que ela não... Totalmente. Tecnicamente, ela pode ser até boa, mas que ela não faz parte do contexto que você precisa, e você fica naquela: não, essa pessoa vai mudar, eu vou conseguir... Não, vai mudar nunca. E ela nunca. não chega naquilo, não chega no que você quer. Então, quantas vezes a gente viu isso acontecer? Vai mudar nunca. Entendeu? Até dentro da empresa da gente mesmo, em algum momento, a gente já fez isso, entendeu? Não vai mudar. Infelizmente, não vai mudar. Eu falo nunca com toda certeza, porque eu tentei muito ali no início, e assim, só foi... Exatamente. E outra coisa, eu não sabia, uma percepção que eu tenho hoje, né? Minha empresa estava sendo prejudicada, o meu time também, mas eu também estou prejudicando o colaborador, porque no momento em que ele está fazendo algo que ele não gosta, ele está do lado de pessoas que não gostam, numa empresa que ele não gosta, eu estou potencializando o que ele tem de dificuldade dentro dele, de coisas que não são tão boas, né? Então acaba que ele vai passar aquilo para os outros. Vai passar para os outros, e ele se transforma muitas vezes numa pessoa menos bacana, assim, né? Para não dizer ruim. Então, assim, eu acho que existe todo esse cuidado que a gente tem que ter. Mas, enfim, eu vou trazer aqui
É porque, assim, na verdade, só um parênteses aqui, né, para explicar melhor a questão lá do chat do professor. O que acontece? Quando eu nunca tive problema de fazer muitas perguntas assim, sabe? Nunca tive vergonha. Engraçado, né? A terapia vai fazer a gente lembrar de algumas coisas, né? E aí, tem um episódio que eu acho que era segundo ano que eu fazia, não lembro muito bem, era uma matéria que eu não posso dizer o nome, porque senão vão descobrir quem é o professor, mas era português, literatura ou história, era alguma coisa de interpretação. Bem e aí, amplo, bem você amplo, deu aí, né? E aí eu tava na sala, eu lembro exatamente, eu contei isso há muitos anos, o Alan, ele não esquece nunca. Eu tava lá na sala e eu comecei a perguntar. Não, mas é porque eu não acho que poderia ser assim, Você é porque aquele eu tava aluno lendo... difícil, né? Era Você é aquele difícil, aluno que era dá difícil. trabalho, né? Dava um trabalhinho. E aí e era uma coisa interpretativa. Eu não estava dizendo que o professor estava errado, claro, com todo respeito, mas eu estava só dizendo assim, porque o que eu entendi ali Era mais foi subjetivo. isso era mais subjetivo e tal. Era um livro que a gente tinha lido. Não, mas eu entendi isso, não, mas eu entendi aí. Aí o professor veio na minha carteira assim, ele chegou a se descontrolar, ele colocou o dedo na minha cara e falou, você é chato. Meu Deus, como você é chato, sai da minha sala agora comigo, assim. Deus. Eu fiquei, veja, eu nunca esqueci disso, assim. E aquilo, Você conseguiu depois nas outras É aulas isso. continuar perguntando? claro, com certeza. Na verdade, o que Porque foi que às eu vezes fiz? traumatiza, né? Gente, assim, sempre fui muito... O que você vê hoje do Fabiano é ainda mais tranquilo do que antes. O que foi que eu fiz? Eu disse, tá, tudo bem, eu vou sair. Aí eu liguei pro meu pai e disse, pai, eu não vou chegar agora, era a última aula da manhã, porque eu vou agora na sala da diretoria fazer uma reclamação. Aí meu pai disse, como assim? Eu falei, o professor faz isso. Meu pai disse, mas eu vou agora. Eu disse, não precisa não, pai, eu mesmo resolvo. Aí eu fui Quantos pra anos você sala, eu tinha 16 anos, né? Segundo ano, eu acho, 16, 15, 16 anos. E eu fui lá e chamaram um professor, não deu em nada, né? A gente sabe, mas pra mim não tinha problema, era o meu direito. Eu não estava dizendo que ninguém estava errado, eu só estava dizendo assim, eu interpretei desse jeito. Mas será que se a gente olhar por esse lado... E aí eu fui... Veja, não tem nada a ver com o assunto que a gente está tratando aqui, mas de alguma forma, né? Gente, deixa eu falar para vocês uma coisa. A gente está falando sobre processos, mas a gente sabe que uma empresa tem centenas e milhares de processos, dependendo da empresa. Sim. Então, eu costumo dizer que, muitas vezes, né, na maioria das vezes, a gente não consegue documentar todos os processos. Ou a gente precisa iniciar por alguns processos. Não sei se vocês concordam. Mas a gente precisa iniciar, a gente precisa ter o máximo de documentação possível. E aí tem um quadrante que eu levo para as minhas palestras, que é um quadrante que eu gosto muito, que traz um conforto para o público, né? Diminui um pouco da ansiedade das pessoas dizendo, meu Deus, eu contei aqui, só aqui que eu contei, tem 359 processos para fazer. Não, agora tem 512. Não, não é isso, né? Você pode ter muitos, mas você tem um quadrante ali que pode te ajudar numa priorização e até a descartar processos que não vão te trazer nenhum tipo de alavancagem. E aí eu queria colocar aqui na tela, o quadrante já está aqui, que é um quadrante muito bacana, onde na horizontal a gente tem um nível de esforço, né? E na vertical a gente tem a alavancagem. Então eu costumo dizer que se você tem um baixo nível de esforço e uma baixa alavancagem, você pode mapear esse processo ali, mas você deixa sem prioridade para construí-lo, para deixá-lo documentado, na verdade. Mas se você tem um baixo esforço e uma alta alavancagem, você tem que priorizar esse processo, porque afinal de contas você vai fazer rápido, vai ser um baixo esforço e você vai ter um resultado muito grande. Né? E os resultados a gente pode mensurar no sentido de liderança, de erro, de variação, de economia, enfim. Se você tem um alto esforço, mas você tem um baixo resultado, esse você precisa eliminar. Porque você não vai ter resultado nenhum, para que você vai perder tempo, né, entregando tanta energia para esse processo. E se você tem um alto esforço e uma alta alavancagem, você vai colocar, mas não vai ter tanta prioridade em fazer, porque você tem aquele que você vai fazer mais rápido e vai ter uma alavancagem maior. Isso faz sentido para vocês? Com Já certeza, tinham visto esse Já quadrante? faz Já sentido, e eu colocaria um exemplo assim para que de repente todo mundo possa entender melhor. É o seguinte: imagina você num domingo em casa que acordou um pouco mais tarde, você quer sair para almoçar, só que você não pensou antes onde você vai. Então, assim, você não priorizou. Sim. Aí você vai sair, você vai ficar procurando ainda um lugar onde você quer almoçar, você nem sabe o que você quer comer, você gastou combustível, você gastou tempo, você perdeu de fazer uma série de outras coisas, porque você não pensou no detalhe. Então, não era... você poderia ter eliminado todo esse processo de procurar algo naquele momento se você tivesse pensado um pouquinho antes. Você se organizar antes. Adorei o exemplo, viu? Simples. Então, assim... eu posso eliminar isso. Eu saio, eu vou aproveitar muito mais o tempo, né? A gente tem uma vida tão corrida que, para aproveitar melhor com as pessoas que a gente gosta, eu preciso pensar. Então,
até pensar o que eu vou Sim. comer fora de casa, é um processo que eu preciso Com me certeza. preocupar. É tanto que quando a gente começa nesse trabalho, a gente vai para aquele levantamento, seja lá da forma que for, se for com workshop, com questionário, com entrevista, Sim. e você vai entender ali. Porque, assim, o importante também é você entender, tipo, tem duas pessoas do mesmo setor, você tem que conversar com os dois. Porque cada um vai ter a sua visão diferente certeza, daquele com procedimento. certeza. Entendeu? Porque a pessoa vai enxergar na ótica dela. Então, quando você consegue desenhar aquela árvore de processos todos, é que a gente vai mapear isso e a gente vai para essa parte de priorização. Perfeito. Porque tem certos procedimentos que acontecem na empresa que são muito simplórios. Então, você precisa priorizar realmente o que é que vai dar aqueles resultados primeiro. Perfeito. Onde é que está o maior gargalo? Onde é que você está tendo prejuízo? Onde é que você pode melhorar tempo, lucratividade, para você primeiro procurar modelar aquilo e fazer a melhoria. Perfeito. E aí perfeito. depois você pode ir para qualquer outro, entendeu? Perfeito. Gente, a gente falou muito sobre processos, sobre gestão, sobre negócios, indicadores, mas agora a gente vai passar para um outro quadro, que é um quadro muito bacana, que eu digo a vocês que a gente fala muito, eu sempre repito isso, né? Mas é uma verdade, a gente está tão envolvido diariamente com os nossos trabalhos e a gente vai para casa e fica pensando nas demandas, a gente vai para casa, fica pensando no amanhã, o que é que vai ser. Sempre. Sempre, né? Sempre, a gente não desliga. E a gente precisa falar um pouquinho, muitas vezes, sobre quem é a gente, refletir um pouquinho sobre quem é a gente como pessoa, né? Qual é a nossa percepção de mundo, de vida. E aí tem um quadro muito bacana aqui que se chama Desplugando. É um quadro onde a gente conversa um pouco, a gente desconecta da profissão, do que a gente faz ali como trabalho, né? Do que a gente é especialista, e a gente passa a falar sobre vida. A gente vai trazer umas reflexões aí sobre vida. Vocês topam, né? Na verdade, não tem muita escolha não, viu? Já estão aqui, não tem como fazer. Ele não Já assinaram um contrato aqui. Exatamente. Já assinaram o contrato, não tem muito o que fazer. Agora... Vamos lá para o quadro Desplugando. Vai aparecer aqui 10 cartas. Vão aparecer 10 cartas. E quem quer começar? As damas primeiro? Não, primeiro o Claudivan. Primeiro o Claudivan, que é novato aqui, que eu conheço há pouco tempo. Simbora. Vou escolher aí uma carta, Claudivan. 5. 5. Logo a 5, cara. Meu Eita, Deus. graças a Deus que eu não escolhi a 5. Você acredita ser... Qual você acredita ser o seu maior legado até hoje, ou o que você quer construir? Nossa, sabe que essa é uma pergunta que ninguém nunca tinha me feito. Mas aqui no Papo de Quê a gente surpreende demais. Eu acredito que desplugar um pouco, né? Eu acho que o maior legado que eu tenha feito até hoje tenha sido, se eu trouxer isso para dentro da minha história de vida, que saí de uma cidade tão pequena do interior de Alagoas e fui viver 20 anos em São Paulo, buscar aquilo que era muito maior. Então, quando eu entendi o que era maior para mim, que era buscar o conhecimento que eu não tinha numa cidade tão pequena, que eu não tinha oportunidades, e eu entender que o momento que eu consegui captar todos aqueles conhecimentos e voltar para a minha terra natal e poder hoje levar esses conhecimentos para tantas outras pessoas que necessitam dele, eu acho que tem sido um legado. Com certeza. Então, Que para mim bonito. seria isso. Serve de exemplo. Serve de exemplo, inspiração, viu? Gostei, parabéns. É isso aí. Mas não finaliza por aí não, tá? Tem mais uma carta. Meu Deus. São 2 cartas, né, gente? São 2. Tem mais uma graças a Deus, carta. eu pensei que era 5 para cada um. Eu já estava preocupada. Tem mais uma carta aí. E aí? Tem 9 cartas só agora. Sou eu de novo. 9. 9. O que você gostaria que fosse o seu maior legado? Nossa, conexão, né? Conexão, Se realmente. conectando com os processos aqui. Eu acho que um exemplo de que, pela minha profissão mesmo, como administrador, consegui entregar o propósito dela mesmo, de maior legado, de conseguir entrar numa empresa e fazer a diferença como profissional, e que aquele cliente que me contrata, ele consiga enxergar que eu consegui, de fato, entregar um valor para ele. Então,
não ser apenas uma história de vida, mas sim conectar isso com o negócio dele e fazer sentido. De ele falar, poxa, realmente ele passou Transformou a minha aqui, vida. transformou, que eu consiga transformar 30%, mas que houve uma transformação. Eu acho que precisa ser esse o maior legado. Que bacana, parabéns. Que Obrigado. boa sorte para que você construa o seu legado, né? Aquilo que faz sentido Vai para você. conseguir, sim. Já está Já está conseguindo. conseguindo, né? Já está. Agora vamos para Andréa Ah, Pessoa. meu Deus. Posso respirar. Tem né? 8 cartas agora, já agora pode você só tá respirar. Número 8. Número 8. Do que você tem mais medo? Eita, Fabiano. Você que escolheu a carta. Ah, meu Deus. Do que eu tenho mais medo. Eu poderia dizer do que eu tive mais medo em alguns momentos da minha vida, que foi o medo de mudança. E assim, em vários aspectos da minha vida, eu acho que em alguns momentos eu demorei muito para fazer algumas mudanças, sabendo que seriam necessárias, e que eu demorei depois que eu botei o pé lá e que fui, eu digo, meu Deus, por que é que eu demorei tanto tempo para fazer isso? Eu acho que é isso. É Perfeito. assim, é o start, entendeu? Mas a gente vai amadurecendo e eu acho que esse medo vai se perdendo um pouco, porque você começa a ver resultados, e eu falo tanto na vida pessoal como na Sim. vida profissional, sabe? Porque assim, não dá tempo nem de dar alguns exemplos, mas Sim. assim, de coisas que eu precisaria, de repente, ter tido mais coragem de ter mudado antes e que eu não tive. E que depois que eu mudei, mesmo com medo, sabe aquela coisa? Se Sim. você tem medo, vai com medo mesmo, sabe? E depois que você vai, que você acredita que é o melhor caminho, simplesmente dá certo. Perfeito, perfeito. Perfeito. Aí perder o Parabéns, medo que bom. gera uma liberdade também, né? Exatamente. Nossa, muito bom, E você parabéns. começa a acreditar mais em você. Com certeza, imagino. Porque esse medo muitas vezes faz você não acreditar em você, É verdade. né? Na verdade, o medo é um pouco daquilo, né? Será que eu consigo? Será que eu consigo? Porque a gente, ao longo do tempo, a gente ouve muitas palavras externas que fazem, muitas vezes, até por querer prender você de alguma forma, lhe segurar e dizer assim, não vá por aí não, porque não vai dar certo. Mas é porque isso é a mentalidade de outra pessoa que, de certa forma, tem algum interesse que você fique Sim, naquele sim. lugar. E quando você consegue tirar isso e seguir o seu caminho, aí faz toda a diferença. Adorei. Isso tem que ser um corte, viu? Vamos para mais uma carta. Número 1. Número 1. Eita, O que te faz ter coragem? eu acho que tem que ser a fé em mim. A fé no que eu acredito hoje. Porque, assim, até o movimento que eu estou vivendo hoje, tem que ter muita coragem. Verdade. Para você seguir, para você acreditar. Por exemplo, eu estou hoje fazendo uma coisa que me faz acordar feliz todos os dias. De estar aqui com vocês conversando, de estar cada vez mais estudando, entendeu? Então, assim, eu tive que ter coragem para fazer isso. Verdade. Porque eu comecei Verdade. neste sentido, eu faço nessa parte dessa consultoria operacional em si, falando sobre isso, de realmente entender que esse é o meu propósito. Eu adoro ajudar as pessoas. Adoro. Verdade. Você sabe disso, porque a gente já convive há um bom tempo. Então, assim, eu gosto disso. Eu gosto de poder colaborar com você, de colaborar com ele. Eu não tenho problema nenhum de estar guardando as coisas para mim. Então, assim, isso é uma coisa que no momento que eu tive coragem, disse assim, eu vou seguir isso, porque isso é o que eu gosto de fazer na minha vida. Eu gosto de organizar a vida das pessoas, eu gosto de ajudar as pessoas, entendeu? E torna mais forte, Que né? perfeito. Então, isso é muito forte dentro de mim, muito. E quando você consegue entender aquela história do seu propósito de vida, que diz assim, eu vi há pouco tempo de uma pessoa, dizendo assim, esse negócio de propósito não vá por aí não, porque você tem que pensar primeiro o que é que vem para você mais rápido financeiramente, entendeu? E eu simplesmente deixei aquele ruído de lado e disse assim, isso não faz sentido para mim. Não faz. Porque eu quero acordar todos os dias e quero fazer alguma coisa e que eu quero ser feliz com isso. É a pergunta de Senti 1 milhão, orgulho. né? Pergunta de 1 milhão. É.
E com 50 Parabéns. anos eu descobri qual era o meu propósito. Parabéns. Olha só, 50 anos, nem parece. Né? Eu não sou de esconder a idade, não, meu filho. Eu escondo, viu? Nem me pergunte a minha, que não vou Eu sei a dizer. sua, que eu fui pro seu último aniversário. Você não pode esconder de mim, não. Mas eu não vou dizer aqui, não, tá? Diga não, por favor. Qual coisa a gente corta se ela falar? Da pessoa... Brincadeira, gente. Muito obrigado, muito obrigado. Chegamos no fim do episódio já. Passa muito rápido, mas foi uma delícia. Eu passaria 10 horas. Não conversando. Mas foi muito bom. Eu tenho uma surpresinha aqui para trazer para vocês. Meu Deus, mais uma, mas não é mais nenhuma pergunta, não, né? Não é pergunta, não. Agora é leve. Até já agora tinha recuperado aqui do... Não, agora é tranquilo, agora o coração pode ficar tranquilo. Mas, de verdade, muito obrigado. Fico muito feliz. Eu tenho certeza que fez muito sentido aí para quem assistiu a gente. Que bom. Vai ajudar muita se gente. Se a gente conseguir ajudar uma pessoa que seja, vai entender ajudar, melhor a com necessidade certeza. de estudo e a Mas vai importância ajudar muito mais já pessoas, é muito tá? bom. Eu agradeço demais também o convite. Foi uma honra. E Eu também. Vamos marcar os próximos. Sempre assisti tanto, né? Sempre assisti tanto os podcasts dele. Eu disse, um dia eu vou estar lá. Vai. Esteve lá no Arena ao vivo, né? Esteve lá. Gente, isso aqui é uma lembrancinha pra vocês levarem pra casa. É uma luminária. Que lindo. Pra vocês ligarem. Vem aqui um plugzinho, né? Um fiozinho pra vocês ligarem. Fabio. E aí vocês colocam lá pra lembrar sempre desse momento que foi tão especial. Com certeza. Tem sempre os apoiadores aqui que fazem junto comigo, né, esse movimento acontecer de disseminar conteúdo, de transformar a vida das pessoas, que é a Klaus, a Omie e a Fortes, que eu falei aqui logo no início. E eu sinto muita honra de tê-las comigo nessa jornada, nesse legado que a gente vem construindo, né? Então, muito obrigado. Espero que vocês utilizem, tá? Se forem utilizar, por favor, tirem fotos, me marquem. Com certeza, não tenho Brincadeira. dúvida. Com certeza. Mas vamos pra cada de Muito vocês, obrigado. tá? Obrigado. E vocês que estão nos assistindo, por favor, indiquem esse material para outras pessoas, né? Da mesma forma com que a gente está aqui compartilhando conteúdo com vocês e que eu espero que tenha feito muito sentido, que vocês também tenham a generosidade de levar essa informação para outras pessoas, porque juntos a gente pode transformar, né, a vida de muita gente, tá? Verdade. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima. Obrigado. Obrigada. E aí, gente, foi ótimo, adorei. Achei massa. Deus.